Olá, meus amores! Muito bom dia! Ou boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Estamos aqui num local diferente. Pode ser que meu som esteja dando um pouquinho de eco, porque eu acabei esquecendo de trazer o microfone para gravar para vocês. Mas hoje eu vou trazer uma resenha de um livro que a gente acabou de ler com o clube, que é simplesmente sensacional, que é O Senhor das Moscas, do William Golding. Então, pega a vinheta e vamos lá! O Senhor das Moscas é um romance escrito por William Golding e publicado em 1954. O autor chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura justamente por causa da repercussão e da escrita desse livro, né? Ele não foi muito bem aceito na época que ele foi publicado, porque ele foi contra as correntes literárias da época. Afinal de contas, na mesma época que esse livro foi lançado, A Ilha do Coral estava fazendo o maior sucesso, que é o extremo oposto desse livro. Golding nasceu em 1911 e veio de uma família relativamente bem estruturada. Seu pai era professor e sua mãe era ativista do movimento sufragista. E claro, né, gente, por ter nascido e por ter crescido num ambiente intelectualmente desenvolvido, a gente tem aqui, um cara que se transformou em romancista, poeta, dramaturgo e futuramente ganhador do Prêmio Nobel. Ele se formou em Ciências Naturais e Inglês pela Universidade de Oxford. Depois que ele se formou, ele chegou a trabalhar em uma casa de assistência social como professor de inglês, mas durante a Segunda Guerra Mundial ele se alistou pela Marinha e acabou, indo ali para o fronte de batalha e participou de um dos eventos mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial, que foi o desembarque na Normandia. E claro, gente, depois de passar pela Segunda Guerra Mundial, enfrentar todas as mazelas que acompanham o ser humano durante esses períodos de crise, ele ficou com sequelas. Sequelas que fizeram ele desacreditar da natureza humana. É assustador o que a gente encontra aqui não diria de pessimismo, mas de descrença na sociedade. A carreira do Golding na área da literatura realmente deslanchou com a publicação de O Senhor das Moscas, mas ele também publicou outros livros. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês. A gente tem Os Herdeiros, publicado em 1955, tem também Queda Livre, que foi publicado em 1959, e A Espiral, que é de 1964, mas o tema da complexidade da natureza humana é presente em quase todos os seus livros. No caso, ele fala bastante sobre os dilemas morais enfrentados pelo ser humano dentro de uma sociedade e, no caso do Senhor das Moscas, quando ele é retirado da sociedade também. Foi por isso que em 1983 ele ganhou o Nobel de Literatura, mas não foi exclusivamente pelo Senhor das Moscas, apesar desse aqui ser seu livro mais conhecido. Eu vou ler aqui um trechinho que tem do meu lado aqui para vocês se situarem, tá? Ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura por suas contribuições à literatura, especialmente por seus romances que iluminam a condição humana com clareza perspicaz e frequentemente perturbadora. Em 1988, ele foi condecorado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II por seus serviços à literatura. Então ele era, resumindo, um cara muito importante para a Inglaterra. E o mais engraçado é que nesse livro aqui ele também vai criticar um pouco dessa civilidade britânica, tá? Mas vamos lá. Vamos agora conversar um pouquinho sobre O Senhor das Moscas. Aqui a gente vai enfrentar os 3 temas principais da obra de Golding, que é barbaridade, civilização e a luta pelo poder, tá? Então esses vão ser os temas centrais que também vão estar presentes nas outras obras do autor. E o que acontece aqui? O livro começa quando um grupo de garotos britânicos acabam caindo de um avião no meio de uma ilha deserta sem nenhum adulto para dar o suporte para eles. Aí você deve falar assim, como assim, Ana? Nenhum adulto? Bom, isso não é muito explicado pra gente no início da narrativa, tá? Nem muito bem explicitado que guerra é essa que está acontecendo. Mas, como Golding participou ativamente da Segunda Guerra Mundial, as pessoas acreditam que estava rolando ali uma Segunda Guerra Mundial.
Mas não precisa ser necessariamente isso, porque esse livro é considerado distópico, tá? Então, não é dito em momento nenhum que guerra tá rolando, mas sim que tá rolando uma guerra, e sim que teve uma bomba atômica ali próximo de onde esses garotos moravam, e os familiares decidiram retirar eles em segurança para um outro local. Porém, no meio desse deslocamento, esse avião caiu nessa ilha deserta. Por isso que nesse avião tinha apenas um adulto, que era o piloto, tá? O que aconteceu com o piloto? Não sabemos. É citado ali no início que eles viram que o corpo do piloto caiu em outro lugar, mas não é deixado muito claro pra gente. Nem as partes do avião estão nesse livro, né? Primeira coisa que a gente vai saber é que nessa ilha existe uma ferida aberta. É exatamente essas palavras que o autor vai usar. Que seria o local onde esse avião caiu ali, né? E acabou abrindo essa ferida na mata. Inclusive é um local onde não tem árvores, é muito aberto, o sol pega bastante, mas ninguém conta pra gente o que aconteceu com as partes desse avião, o que aconteceu com o piloto. A gente cai de cabeça numa história que as explicações ali não fazem tanta diferença para o que o autor queria passar pra gente. Assim que eles caem nessa ilha, a gente é apresentado para dois personagens principais, o Ralph e o Porquinho. O Porquinho é um grande personagem desse livro que vai representar todo o bom senso presente ali naquela ilha, porém, de forma bastante controversa, é o único personagem que a gente não vai saber o nome do início ao fim. Já o Ralph, ele é aquele adolescente típico, né? A primeira sensação que ele tem quando ele cai na ilha é: uou, estamos aqui felizes, sem adultos para poder supervisionar a gente. Mas quando o tempo passa e o Porquinho, que representa esse bom senso, puxa o Ralph para a realidade, eles começam a entender que ali eles não estão de brincadeira, não tem nenhum adulto para ajudar e que eles vão precisar ser resgatados. Então, ali naquela conversa, naquela adaptação inicial, eles acabam encontrando uma concha bem grande, bem diferentona ali no fundo do mar. Eles pegam essa concha e aí, como o Porquinho já sabia, essa concha servia para, se você soprasse nessa concha, ela fazia um barulho. Então, eles vão ter a ideia de soprar essa concha para que todos os garotos que estavam com eles e que estão ali espalhados pela ilha se juntem ali naquele lugar. E é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai tocar essa concha, vai convocar essa reunião e todos os garotos vão aparecer ali pra gente entender. A gente não vai saber do início ao fim do livro quantos garotos tem nessa ilha e a gente também não vai saber de que idades eles são. A gente vai saber que as idades são bastante diferentes. Tem crianças dos 13 até 3, 4 anos de idade, acho que 4 anos não, assim, até os 5 anos de idade. Então, assim, é um grupo bem diversificado de crianças que vão tentar se organizar para tentarem viver até conseguirem ser resgatados nessa ilha. A primeira coisa que eles vão fazer vai ser estabelecer uma liderança, né? A gente vai ter o Ralph, que é esse personagem que já apareceu e que tocou essa concha convocando a reunião. E a gente vai ter um outro personagem que vai aparecer durante essa convocação, que é o Jack. O Jack, ele era meio que o diretor do coral de um colégio e ele vai chegar meio que vestido numa roupa assim toda diferentona, com uma galera toda junto com ele, que eram os participantes do coral, parecendo inclusive um organismo vivo ali. Ele vai fazer uma analogia a isso, porque eles andam todos meio unidos. Mas o Jack, apesar dele ser o candidato mais capacitado para a liderança, vamos dizer assim, ele não é escolhido pela maioria das crianças. Afinal de contas, eles vão escolher o Ralph, que estava com a concha e o que usou a concha para convocar a reunião. A partir disso, vai ficar dividido então que o Ralph vai ser o chefe e que o Jack, que seria esse outro líder em segundo colocado, ficaria responsável pelos caçadores. Quem são esses caçadores? Essas crianças que eram do coral, que vão ser responsáveis por duas coisas muito importantes nessa ilha, que vai ser a caça, que eles vão precisar se alimentar, e manter uma fogueira acesa. Sim, gente, essa fogueira falada do início até o final desse livro. Porque realmente faz sentido, né? É a fumaça da fogueira que vai sinalizar para qualquer navio ou avião que passar ali que essas crianças estão perdidas, porque afinal de contas ninguém sabe onde eles caíram, ninguém sabe o que aconteceu com eles. E tem uma guerra instalada na Inglaterra, então ninguém está tendo muito controle de nada do que está acontecendo. Então vai ficar decidido que no topo de uma montanha vai ter uma fogueira que vai estar constantemente acesa e eles vão dividir por turnos quem vai cuidar daquela fogueira, tá? Até aí tudo bem, gente.
Só que a gente tem que entender que isso não é um grupo bem organizado, a gente está falando de um grupo de crianças. Então as coisas já vão começar a desandar logo no início, né? A fogueira que era para estar sempre acesa não vai estar sempre acesa. A ajuda que teria que ser dividida para se montar as barracas onde eles vão morar não vai ser dada por muito tempo, porque as crianças enchem o saco muito facilmente, né? Aqui no consultório, por exemplo, eu sei que um atendimento com uma criança de 30 minutos, passou disso, ela foge, ela não quer mais dedicar atenção àquilo ali, né? Então, a gente tem crianças que estão tendo que ter responsabilidade de adultos, e as crianças pequenas, então, já era, né? Aí que elas não conseguem focar a atenção em fazer nada por muito tempo. Então, algumas pessoas do grupo vão ficar sobrecarregadas, enquanto outras vão ficar muito na maciota, e as coisas vão começar a desandar no início. Então, enquanto Ralph está tentando manter essa sociedade meio que organizada e com foco no resgate, o Jack e seus caçadores vão se rendendo cada vez mais à selvageria. E a gente vai sentindo essa dicotomia, essa diferença, né? A ponto do Ralph parecer chato durante a leitura, porque ele fica o tempo inteiro puxando o Jack e os garotos para a realidade, falando dessa fogueira o tempo inteiro. A gente sabe que ele tem razão, mas que isso enche o saco, isso enche, né? Não tem como falar que aquela pessoa de bom senso às vezes parece uma chata, mas a gente sabe que ela tem razão. O fato é que a partir de um certo momento, a selvageria do Jack vai ficar um pouco incontrolável e ele vai acabar batendo de frente com o Ralph, né? E, gente, é muito engraçado porque a gente vê esse clima das coisas desandando, tudo dando errado, a selvageria se instalando, porque, afinal de contas, para o William Golding, quando a gente solta qualquer ser humano na natureza fora de uma sociedade sem regras e sem nada, ele sempre vai tender à selvageria, né? E como ele trouxe pra gente um grupo de crianças que caíram aí nessa selva, a gente tem crianças que, apesar de já terem vivido em uma sociedade e já terem conhecimento do que é moral e do que é amoral, a gente vai ter ainda uma tentativa de controle inicial, mas a selvageria vai se instalar num determinado momento aqui, né? Você deve estar me perguntando, Ana, e por que o livro chama Senhor das Moscas? Gente, as moscas elas vão demorar bastante tempo para aparecer aqui nesse livro, porque um dos principais motivos é que elas vão começar a aparecer quando a selvageria e o descontrole começar a tomar conta dessa ilha, né? A ilha também vai começar a meio que se degradar com os acontecimentos. É impressionante, né? Não sei se vocês sabem, Senhor das Moscas é a tradução literal de Beelzebub. E, como eu aprendi com as meninas no encontro passado, Beelzebub é o deus do terror, né? É um nome que está associado ao diabo. Aqui no livro, esse Beelzebub vai ser representado, não é spoiler que vocês não vão entender muito bem, por uma cabeça de porco que o grupo do Jack vai deixar em oferenda a um monstro que vai aparecer ali na ilha. Uma oferenda ao lado negro da força, vamos dizer assim. E é essa figura que vai simbolizar todo o mal e toda a corrupção que vai começar a tomar conta de todos aqueles garotos na ilha. Nesse livro, o William Golding vai mostrar uma visão bem pessimista da natureza humana. Ele vai deixar muito claro que para ele, sem a influência da sociedade, sem a influência da moralidade, as pessoas, os seres humanos vão tender à selvageria e à barbárie. Aqui nesse livro, a gente vai ter essas crianças que vão começar nos nossos olhos como inocentes estudantes e vão acabar como selvagens. Alguns deles vão se tornar extremamente violentos e até irracionais. É uma coisa de louco. Gente, esse livro aqui é desconfortável de ler, mas essa era a intenção do autor realmente. Para o Golding, o mal, ele é algo intrínseco do ser humano, não alguma coisa que ele aprende ou que o meio vai determinar. Na realidade, ele acredita que quando existem as condições perfeitas, essa natureza selvagem do homem vai sempre se revelar. E como eu já falei com vocês, a gente está falando de um cara que veio da Segunda Guerra Mundial e também que tinha feito várias observações sendo professor de um local de assistência social. Então, as atrocidades que ele presenciou durante a guerra e as tendências bastante agressivas e brutais que ele conseguia identificar em algumas crianças dentro do colégio fizeram com que ele tivesse essa opinião e criasse esse livro, O Senhor das Moscas,
em contraposição a um livro muito famoso da época, que é esse aqui, A Ilha do Coral. Nesse livro é completamente diferente, tá? As crianças meio que vão viver grandes aventuras juntos, sempre pensando pelo lado bom, e o lado ruim vai ser meio que os piratas dessa ilha, tá? Mas assim, não vai ter nenhuma... como se a natureza humana fosse realmente boa desde o início, nesse livro aqui. E aqui ele faz o completo inverso, né? Ele mostra que a natureza do humano, na realidade, é selvagem. Por isso, claro, que quando esse livro foi publicado em 1954, ele teve uma recepção bastante mista, tá? Alguns críticos elogiaram bastante a profundidade psicológica desse livro e todo o questionamento e reflexão que ele traz. E já outros falavam que esse aqui era único e exclusivamente um livro pessimista e que não trazia nenhum resultado de bom aí para avaliação. Então não era um livro que precisava ser lido, tá? A gente teve também esses conflitos aqui durante o nosso encontro do clube, mas o mais interessante é que é inegável que apesar dessa não ser uma leitura fácil, afinal de contas até o capítulo 4, capítulo 5, o autor é extremamente descritivo e ele tem uma escrita bastante direta, bastante seca, não é uma escrita envolvente, afinal de contas ele quer mostrar aqui o pior do ser humano, então não dá pra ter uma escrita muito poética, muito bonita, né? Então, assim, ele é bastante seco, ele é bastante direto. Então, muitas pessoas desistem desse livro nos primeiros capítulos, porque eles são bem chatos mesmo. Mas o livro começa a esquentar a partir do quarto e do quinto capítulo, que a tensão começa a desenvolver e a gente não sabe o que vai acontecer, aonde que as coisas vão parar. O Senhor das Moscas, ele é analisado, inclusive, à luz de várias teorias psicológicas. A primeira delas é a teoria da psicologia evolutiva, porque aqui fala bastante da sobrevivência do mais apto. Como assim, Ana? Bom, o livro traz claramente a ideia que um ambiente social sem regras, os instintos primitivos de sobrevivência e de dominação, eles vão acabar surgindo. E Jack e todo o seu grupo vão representar bem essa linha, essa teoria, tá? Uma outra teoria é a teoria psicanalítica de Freud, né? E aí eu vou ler pra vocês aqui a interpretação que eu achei interessantíssima. Aí vai ter o Jack como o id, que representa todos os impulsos primitivos e irracionais. Ele vai buscar aquela gratificação imediata, aquele poder imediato. Já o Ralph, ele vai representar o ego do ser humano. Ele vai atuar sempre como mediador entre os impulsos do id, que seria o Jack, e também as normas sociais. Ele vai sempre tentar manter a ordem e a racionalidade. Então o Jack seria o id, o Ralph seria o ego e a gente teria o Porquinho, que é um personagem incrível desse livro, é o bom senso, ele é a inteligência e por isso ele vai representar o superego, que representa o quê? A consciência, a moralidade. Ele vai estar constantemente lembrando a Ralph das regras e da necessidade de se manter a civilidade. Uma outra teoria psicológica bastante interessante que também usa esse livro como exemplo se chama Teoria da Psicologia Social, que fala sobre a conformidade sobre a pressão de grupo, o famoso efeito manada. É aquela história, né, gente? Toda uma dinâmica de grupo leva as pessoas a perderem a sua individualidade e adotarem comportamentos que, se ele estivesse sozinho, seriam considerados irracionais. Eu até conversei com as meninas no dia da reunião que eu tenho bastante medo dessa questão do efeito manada, porque a gente sai da gente, né? A gente segue aquele movimento de grupo e a racionalidade do ser humano fica de lado. Gente, isso é geral, a gente não sabe como o nosso cérebro vai funcionar quando a gente está em um grupo que tem um comportamento destrutivo, né? O efeito manada, ele é real e ele é estudado pela psicologia. Por isso que a gente vê bastante nesse livro a desindividualização. As pessoas deixam de ter seus personagens terem características próprias e vão virando um grupo onde as pessoas são anônimas, eles seguem unicamente a vontade de um líder, que é o Jack. E o que isso faz, gente? Isso faz reduzir a consciência psicológica pessoal de cada ser humano e também a responsabilidade individual de cada um. E claro, vai levar a movimentos mais agressivos e mais irracionais. Bom, gente, esse livro é simplesmente incrível. A gente podia passar horas e horas e horas aqui falando sobre ele, né? A gente tem também a presença de muitos simbolismos. A gente tem a concha, que vai ser encontrada logo no início do livro, como eu já falei com vocês, que vai representar essa democratização. Ela vai ser como uma espécie de símbolo da ordem, símbolo da democracia, e à medida que o Ralph vai perdendo o controle das coisas ali na ilha, ela também vai deixando de ter importância. A gente tem também a presença do Senhor das Moscas, que é essa cabeça de porco ali, que depois vocês vão entender melhor quando vocês lerem, que representa toda a origem do mal e toda a corrupção
inerente dentro de cada ser humano. Claro, também o Senhor das Moscas, né, o Beelzebub traz a referência bíblica, né, como se o mal habitasse dentro do ser humano e a gente tivesse que escolher pelo caminho de Deus, que é o mais curto e o mais estreito. Isso também é uma ideia bíblica. A gente tem os óculos de Pig, que também vão representar um pouco de razão, de tecnologia, afinal de contas eles vão usar, é o único item que eles têm ali de modernidade, entre aspas, que vai ajudar eles a obterem o fogo e terem o fogo. Esses óculos vão representar a racionalidade, né, o poder da ciência. E quando esses óculos vão ser roubados em determinada hora aqui do livro, elas também vão representar o descrédito da ciência, a derrota da razão e a ascensão da agressividade, né? E a gente tem o grande símbolo principal aqui desse livro, que é a ilha, que a gente tem que encarar ela também como um grande personagem. Ela vai representar uma espécie de paraíso corrompido, porque quando os garotos caem nessa ilha, as coisas são bem explicação, como eu já falei pra vocês, né? As coisas do avião não tá ali, não estão também, o piloto não tá em lugar nenhum, as crianças comem frutinhas que estão facilmente alcançáveis em qualquer lugar. Existem porcos numa ilha deserta, porcos para poder as crianças conseguirem caçar e se alimentar. Tem banana também de facilidade, assim. Então, a gente tem no início essa espécie de paraíso que fornece tudo para esses garotos sobreviverem. Sombra, tem água para eles tomarem, é tudo muito fácil de conseguir ali. Ao mesmo tempo que a gente vai ver essa ilha se degradando à medida que essa selvageria vai crescendo nos garotos também. À medida que toda a ordem do livro vai se desintegrando, a ilha também vai se desintegrando, formando um local ali onde é perfeito para a proliferação do caos. Bom, é isso, gente. Eu acho que esse livro já ficou gigantesco. Eu falei pra caramba, né? A gente gostou muito da leitura. Eu tentei falar com vocês aqui um pouquinho de símbolos e de coisas importantes, sem dar grandes spoilers. Esse livro é um clássico, apesar de ser um clássico recente da literatura britânica. Recomendo bastante a leitura para vocês, tá? Não é uma leitura fácil, é uma leitura dolorosa. Uma leitura que inicialmente é bastante chata, a gente tem vontade de desistir, mas à medida que a gente insiste e continua na leitura e passa, como uma das meninas do clube falou, da razão e começa a entender as camadas que esse livro nos apresenta, é batata. A gente se apaixona, né? Então, é aquela famosa história. Gosto desse livro? Não, não gosto. É um livro bastante dolorido, com muitas coisas difíceis de ler e de encarar, porém é um livro extremamente importante e difícil de engolir. É isso, gente. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!